Existe um momento na vida do homem que ele tem duas opções: fugir ou assumir a sua responsabilidade. No momento mais difícil da minha vida, eu quase fugi, joguei tudo pro ar. Família e empresa. Foi aí que eu entendi uma coisa: homem de verdade não foge. Ele assume a sua responsabilidade da casa, da família e das suas decisões. Se você é pai, marido ou pretende ser, fica comigo até o final para você entender toda essa história. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Moacir e esse canal aqui nós abordamos todos os assuntos da nossa vida. Nós falamos aqui de família, de finanças, tudo que você imaginar. Só que com um detalhe, dentro da palavra de Deus, para você poder entender que ela é suficiente para mim e para você. Então já te peço, em nome de Jesus, já curte, comenta, compartilha, para que o algoritmo aqui possa entender que esse conteúdo aqui é relevante. Embora o conteúdo que hoje a gente vai refletir um pouco de responsabilidade. Vamos lá. A maioria dos homens não quebra financeiramente por falta de dinheiro. Quebra por falta de postura, meu irmão. Exatamente isso. Quando o problema chega, crise, contas atrasadas, pressão, muitos homens travam, outros fogem emocionalmente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na pandemia, ali de 2019 para 2020, eu quebrei a minha empresa. Eu tinha uma empresa muito próspera no ramo de açaiteria. E foi isso que aconteceu comigo. O meu emocional estava totalmente quebrado, porque eu não soube lidar com várias mudanças ao mesmo tempo. Fechamento de comércio, a minha esposa grávida, longe de mim, eu morava em Aracaju e a minha esposa estava aqui em Pernambuco, então eu não sabia como lidar com essa situação. Então eu quase fugi disso, né? O meu emocional estava totalmente abalado, porque quanto mais abalado eu estava, mais fraco a minha empresa estava. Porque entenda uma coisa: o que quebra a empresa não é o CNPJ, é o CPF. Então, e outra coisa, tudo é sobre emoção. Porque você tem que entender uma coisa: Deus, Ele chamou a gente foi para liderar. O homem da casa, ele precisa liderar. Entender isso, que está tudo sobre a sua responsabilidade. Lembrando que a sua esposa, ela é a sua auxiliadora. Porque por trás de cada homem de sucesso está uma mulher de sucesso também, né? Aquela mulher auxiliadora, para você poder entender e ouvir e aplicar aquilo que ela te falou. E nesse momento mais difícil da minha vida, onde joguei quase tudo pro ar, foi aí que minha esposa, mesmo longe, me deu várias orientações, mas mesmo assim, eu sozinho em Aracaju, para poder lidar com tudo, eu não consegui. Mas a palavra de Deus, ela vem me confortando e ela me orientou, e só Deus mesmo para poder me sustentar no momento mais difícil da minha vida. A palavra de Deus diz em Gênesis que Adão, ele estava no jardim quando tudo desandou. Agora preste atenção, ele não estava ausente fisicamente, ele estava ausente em responsabilidade. E toda ausência masculina gera o caos no lar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava só, minha família longe, eu estava praticamente desligado do que é mais precioso para mim. E com certeza para você, sua família. É a sua família que é a coisa mais preciosa que você tem. É o seu ativo mais precioso que você tem. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava distante. E como eu estava distante, tudo começou a desmoronar. O meu alicerce, depois de Cristo, que é a rocha, começou a desmoronar. Porque eu não tinha todo dia ali o cheiro da minha filha, o cheiro dos meus filhos, o cheiro da minha esposa, o aconchego eu não tinha. Eu passei 5 meses longe da minha família. Você sabe o que é 5 meses longe da família? Um homem que quer estar presente, olhando o crescimento da sua filha de 2 anos e ainda mais o seu filho prestes a nascer, longe, porque eu não podia ver os meus filhos, né? Porque provavelmente você lembra que teve as barreiras de das fronteiras, né, de cidade para cidade. Eu não conseguia acessar a outra cidade para visitar a minha família, então foi muito difícil. Né? Então, depois só aí eu entendi, né? Eu me debruçando, né, na palavra do Senhor, e ela foi me confortando, porque em Efésios 5:23 diz o seguinte, diz que porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja.
Então você começa a entender assim, aquele peso daquela responsabilidade foi me confortando mesmo com a distância, porque ser cabeça não é ser autoritário aqui, tá? É você assumir o peso das decisões. Era isso que eu entendi. Eu preciso tomar a minha posição de cabeça, eu preciso tomar a minha decisão de homem para eu seguir em frente, para poder cuidar da minha família. E foi aí que eu entendi e eu aprendi na prática isso. Porque quando a pressão aumenta, meu irmão, eu entendi que não adiantava reclamar. Você não adianta reclamar, você culpar o sistema, culpar o governo, culpar os governantes porque estavam fechando ali as fronteiras e você não pode esperar nenhum tipo de milagre. Não é isso. Quando a pressão aumenta, é você tem que tentar. Vamos lá. Tem uma garrafa d'água. Se você apertar, o que vai sair? Vai sair água, meu irmão. Na pressão da situação que eu estava, quando a vida me apertou, o que foi que saiu? Saiu desespero, saiu tristeza, saiu dúvida, saiu confusão, porque eu queria desistir de tudo. Simplesmente, se eu fosse um homem fraco, eu podia simplesmente... Deixa eu ver se o telefone tá ligado, vamos continuar. Porque eu podia simplesmente o quê? Eu podia jogar tudo pro ar e continuar a minha vida, né? Sozinho, mas não. Eu entendi que eu sou um homem de Deus, eu preciso cumprir a responsabilidade e o maior ministério que Ele colocou em minhas mãos foi o quê? A família. O maior ministério que Deus me deu foi a minha esposa, foi os meus filhos. Foi aí que eu entendi quando a vida me pressionou, mesmo com toda a confusão. Então eu precisava assumir o comando da minha casa naquele momento, mesmo distante. Todo passo que eu dava errado, eles sofriam. Então, meu irmão, esse alguém aqui, essa confusão, quem causou, tudo fui eu. Porque eu não estava preparado psicologicamente, financeiramente mesmo, a minha empresa dando bastante lucro. Eu sei o que é bonança, eu sei o que é faturar muito, mas por falta de educação financeira daquela época, eu quebrei, porque todo o dinheiro que entrava eu usava em outros recursos, eu não guardava dinheiro, eu não fazia multiplicar, eu não tinha outra fonte de renda, só eu coloquei todos os meus ovos em uma cesta. Então foi aí que eu percebi uma coisa, meu irmão, se o homem na verdade ele não assume a sua responsabilidade, a sua família ela vai pagar a conta, meu irmão. Porque a educação financeira ela começa com responsabilidade e eu não tinha essa responsabilidade naquela época. A minha esposa ainda me apresentou, eu estava tão deslumbrado com tanto dinheiro que a minha esposa me apresentou um livro, né, que hoje eu entendo que ele foi um destravar da minha vida financeira, que foi O Segredo da Mente Milionária. Porque ela me apresentou e eu disse, não precisa disso não, isso é uma balela. E eu entendi agora, né, que a leitura ela vai libertando você vai trazendo conhecimento para você e você vai aplicando na sua vida. Então assim, naquela época eu não tinha isso, a minha mente era muito travada, eu era muito travado e minha família ela pagou a conta, porque hoje eu não entendo, né, porque antes de investir em ações, em fundos, em qualquer outra coisa, o homem ele precisa investir, sabe o quê? Em ordem, meu irmão. E qual é a ordem que eu precisava naquela época? Era ordem emocional, ordem familiar e ordem financeira. Por quê, meu irmão? Porque o dinheiro na mão de um homem desorganizado vira destruição. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava totalmente desorganizado ali, não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Eu gastava com... eu gastava achando que estava fazendo certo. O dinheiro que entrava, eu comprava madeira. Eu comprava prego. Eu era viciado em comprar peças de ferramenta. Martelo, alicate, fio. O que você imaginar, meu irmão, eu comprava. Então, assim, eu gastava com besteira, tá? Então, assim, a minha família pagou a conta porque eu não guardei dinheiro. E não aprendi com isso a vida emocional que eu precisava, a vida familiar que eu precisava e a vida financeira que eu precisava. Então, meu irmão, quando eu entendi uma coisa,
que o meu papel é proteger a minha casa. Minhas decisões financeiras, elas mudaram. Tudo mudou, tudo deu reset, né? Mas isso levou um tempo. Eu precisei apanhar. Eu apanhei. Eu me endividei até o talo. Empréstimos com bancos, empréstimos com familiares, empréstimos em cartão de crédito. Eu me afoguei em dívida por causa da má educação financeira, por causa do meu emocional que estava totalmente destruído, porque dívida é emoção. Se você não estiver preparado emocionalmente, você vai se endividar, porque você quer preencher algo para tratar aquela dor. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E hoje, agora eu entendo que o meu maior investimento que um homem pode fazer não é na bolsa de valores, é na sua família, meu irmão. É na sua família o maior investimento, o maior ativo que você tem que fazer, gastar todas as suas energias, investir tempo na sua família, porque o dinheiro, ele é uma ferramenta para você, tá? Agora, para você ganhar o quê? Para você ganhar tempo com sua esposa e filhos. Isso é legado. O que você vai deixar, meu irmão? O legado, tá? É você gastar, ver seus filhos crescendo, vendo você fazendo aquilo que é correto, vendo você orando, vendo você lendo, vendo você amando a sua esposa, vendo você dançando com ela na sala. E seus filhos olhando aquilo, o menino olhando, poxa, eu quero ser igual ao meu pai quando eu tiver a minha esposa. Pegando a sua esposa e dançando, e a filha, a menina olhando a mãe falando, eu quero um marido igual a esse, cuidando de mim. Eu não vou aceitar um pai, um homem menor que o meu pai. Tem que ser melhor que ele. Você está entendendo a responsabilidade, o ativo que está nas suas mãos? O maior investimento que você tem é na sua família, meu irmão. Porque, meu irmão, você tem que entender uma coisa. Um homem que foge da responsabilidade financeira rouba o futuro da própria casa. É isso que você tem que entender. O dinheiro, ele vai te ajudar a você ganhar tempo com sua família, a você ter uma qualidade melhor com sua família, porque a falta de dinheiro, eu sei o que é. Deixa você estressado, meu irmão. Deixa você confuso, deixa você com raiva, deixa você triste, deixa você com baixa autoestima. Porque você, meu irmão, você com dinheiro, você vai ter tempo de qualidade para você, cuidar do seu corpo, da sua mente, você sair com sua família, dar uma qualidade de vida melhor. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo e estou, graças a Deus, melhorando a cada dia, porque muitas leituras, principalmente da Palavra de Deus, que é onde é o manual da vida, para você entender que a vida não acaba aqui, meu irmão. E a Palavra de Deus diz, se você educar seus filhos no caminho do Senhor, quando eles tiverem entendimento, eles não vão fugir da verdade, do caminho que é Jesus Cristo. Então, o pilar que você tem que ter na sua casa, Cristo, e depois ter um hábito da leitura. Eu digo isso porque está mudando a minha vida. Eu comecei a ler muitos livros. Eu comecei a estudar. Isso vai mudando. Então hoje a minha vida financeira está melhor. Hoje a minha vida conjugal está melhor. Hoje a minha vida com os meus filhos está melhor. Por quê? Porque eu decidi. Eu decidi o quê? Eu decidi a mudar totalmente as minhas emoções. Eu decidi mudar totalmente as minhas atitudes e não fugir da minha responsabilidade. Porque hoje, meu irmão, talvez hoje você esteja cansado, você esteja hoje pressionado, sobrecarregado, como eu estive lá atrás da pandemia, quando eu quebrei a minha empresa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, com muito respeito. Fugir nunca foi uma opção para você. Nunca foi uma opção para mim. Você tem que entender isso. Isso, tire do seu vocabulário isso, meu irmão. Fugir está fora de cogitação. Porque assumir é difícil, eu sei disso. Você assumir a sua responsabilidade, mas ela transforma você de uma forma poderosa. Porque homem, ele é assim. Homem, ele tem que sofrer, meu irmão, para poder aprender. Entendeu? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. E se isso falou com você até aqui, comenta aqui. Eu assumo a responsabilidade. Bota aqui nos comentários, eu assumo essa responsabilidade de mudar a minha vida, mudar as emoções, buscar melhorar todo o tempo. Tá bom, meu irmão?
E se esse conteúdo aqui te agradou, fez você entender, então eu já te peço, em nome de Jesus, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse conteúdo aqui, tá bom? E outra coisa, aqui no link da descrição eu deixei um curso gratuito para você poder fazer uma renda extra, fazer dinheiro e ter liberdade cada vez mais, meu irmão. E outra coisa, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e assuma a sua responsabilidade em nome de Jesus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.